Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E nesse episódio a gente vai dar uma olhada na estrutura do projeto. Vou explicar para vocês como que é estruturado o projeto. Então, quando a gente rodou aquele comando ng new e colocou o nome do nosso projeto, ele criou aqui uma estrutura toda para nós, né? O esqueleto do nosso projeto, para a gente iniciá-lo. Então eu vou dar uma passada aqui para vocês saberem tudo que existe aqui. Certas coisas aqui também eu nem sei muito a fundo, tá? Mas o importante é a gente ter uma ideia geral do que a gente tem aqui. Existe uma primeira pasta aqui chamada .angular, que é nessa pasta aqui é do próprio framework que cuida. Tem uma parte de cache aqui, então isso daqui a princípio a gente não precisa nem se preocupar. Node Modules é a pasta onde todas as nossas dependências são baixadas, então é uma pasta também que a gente não precisa mexer, a gente não tem que mexer nessa pasta. A pasta src é a pasta onde a gente vai usar mais, daqui a pouco eu vou entrar nela. Então aqui na raiz existem alguns arquivos, né? Tem um browsers list rc, que aqui a princípio ele está mostrando as versões do browser que a gente vai precisar utilizar. Também eu não preciso mexer nisso daqui. O ponto editor config, se você tiver instalada a extensão editor config, e aí o que vai acontecer com essa extensão? Ela vai olhar para esse arquivo .editor config e aqui a gente pode deixar configurado algumas opções. Por exemplo, a gente pode dizer para inserir uma nova linha no final de cada arquivo. Aqui está com true. Tirar espaços em branco, true também. Qual é o charset, o UTF-8. Então eu vou deixar na descrição o link para o site do editor config, que são algumas configurações básicas que você pode fazer. E aí, sempre que você utilizar o projeto até com outras pessoas, já fica com algumas configurações padrão. O git ignore é um arquivo que o Git utiliza para dizer o que vai ser extraído do controle de versão. Então, por exemplo, a pasta Node Modules, melhor eu pesquisar aqui, ó, a pasta Node Modules, por exemplo, é uma pasta que não precisa entrar no controle de versão. Porque quando a gente tem o nosso projeto, se a gente está, por exemplo, baixando ele de algum lugar, a gente roda npm install e ele vai criar essa pasta com tudo que é necessário. Então, esse arquivo git ignore é para isso. O arquivo angular.json é um arquivo de configuração do nosso projeto e, a princípio, a gente mexe nele muito pontualmente. Então aqui, por exemplo, a gente tem várias informações, tá? Por exemplo, quando fizer um build, onde que vai ser, quando a gente fizer um build do nosso projeto para colocar em produção, ele vai gerar na pasta dist e aí na pasta do nome do projeto, qual o arquivo de estilo global, os assets que estão sendo usados. Então tem uma parte aqui de build para poder servir também aqui em desenvolvimento. Tem uma parte aqui extract 18N para fazer internacionalização, tem uma seção também de testes. Então, assim, a princípio a gente vai mexer nele, mas pontualmente. Karma Config, ele lida com a parte de fazer testes na parte funcional. Então, ele abre o browser para você e ele vai simulando os cliques que a gente poderia estar fazendo também. Nesse projeto especificamente, a gente não vai tratar de testes. O arquivo package.json ele é utilizado pelo Node, então ele mostra para nós todas as dependências necessárias. Além disso, ele tem também alguns scripts aqui que a gente pode fazer. Pode ver que tem um script para iniciar, o ngserve para fazer um build, quando for colocar em produção e por aí vai. E aqui a gente tem uma seção dependências, então é tudo que é utilizado, como por exemplo, o Angular tem o Core, Compiler, Common Animations, tem o RxJS, que vai lidar com toda a parte assíncrona do nosso projeto,
parte reativa. E a seção de dev dependências são as dependências que são utilizadas apenas quando nós estamos em desenvolvimento. Como, por exemplo, TypeScript, né? O TypeScript é utilizado apenas em desenvolvimento. Quando já vai para a produção, ele faz o build, gera um JavaScript, o TypeScript vira um JavaScript, então ele não é utilizado quando está em produção. Então aqui a parte de testes também. E então o package.json é isso. O README é onde diz quando a gente, por exemplo, informações iniciais para alguém que vai, ou para a gente mesmo, né, quando voltar no projeto, configurações, como é que faz para fazer as instalações iniciais. Então é um arquivo padrão que o pessoal sempre coloca para poder dar essas informações para quem está chegando. O tsconfig app.json, ele, nesse caso aqui, é um arquivo que ele estende até do tsconfig, que está aqui, que são arquivos que eles vão dizer, né, o Angular vai usar esses arquivos aqui para ver como que vai ser usado o TypeScript nesse projeto. Então aqui tem onde que vai sair, ele tem que fazer uma conversão, né, do TypeScript para o JavaScript, então onde que vai aparecer essas informações, se vai ter strict, source map, então assim, tem várias informações, quais são as bibliotecas de JavaScript, que são as versões que estão sendo utilizadas, opções para compilação, então qual é a base URL, onde vai iniciar o nosso projeto. E aqui a gente tem então essa extensão do tsconfig com algumas outras configurações. E aqui ele fala qual o arquivo principal. Tem um arquivo de polyfill também. E aqui está dizendo, ó, inclua dentro da pasta source qualquer diretório e dentro de qualquer diretório, qualquer arquivo com a extensão .ts, d.ts. Então assim, ele traz essas informações também. E o tsconfig spec.json já seria para a parte de configuração do TypeScript para testes. Então aqui ele está falando para incluir, por exemplo, tudo com spec.ts. Então essas informações aqui são as informações dos arquivos que tem na raiz. E aqui dentro da pasta src, a gente tem algumas pastas aqui. Vou primeiro pegar os arquivos que estão na raiz. Então o favicon é o ícone que vai aparecer quando na aba do browser. O index, na verdade, quando a gente fala de Angular, a gente só usa o single page application. Então é aplicação de página única, né? E essa página única é apenas este HTML. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho a fundo para explicar o que tem aqui dentro dele. O main.ts é o arquivo de entrada do projeto. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele um pouco mais. Polyfills é um arquivo que o próprio Angular gerencia. Aqui a gente importa um zone.js, que é usado pelo Angular. A gente não precisa se preocupar com esse arquivo. Styles SCSS é o arquivo de estilos global da nossa aplicação. E tem um arquivo aqui sobre testes. Então, olhando aqui agora Environments, essa pastinha, e a gente tem dentro dela dois arquivos. Um é o environment.ts, ele indica, aqui na verdade são variáveis de ambiente que são usadas em modo de desenvolvimento, e o arquivo environment.prod.ts são configurações que a gente pode colocar quando for para produção. Então vamos dar um exemplo. Eu quero usar aqui uma URL, por exemplo. Em desenvolvimento e em produção eu vou usar outra. Então eu posso deixar aqui, criar uma nova entrada, dizendo que em desenvolvimento é uma, quando é produção é outra. Então, se eu fizer o ngserve para subir localmente, ele vai usar todas as variáveis do environment.ts. Quando eu fizer um build para produção, ele vai substituir automaticamente para nós pelas entradas que nós colocarmos neste arquivo. O arquivo de hastes seria o arquivo para a gente colocar, por exemplo, as nossas imagens. E aqui a pasta app. Essa pasta app vai ser o lugar que a gente vai mais trabalhar dentro do nosso projeto. E dentro dela aqui, olha só, eu tenho um arquivo chamado app module.
O app model, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais a fundo, mas é aqui onde a gente declara tudo que a gente tem. Então, nesse caso, nesse projeto aqui, quando a gente criou ele inicialmente, ele criou um app component, que seria o component inicial do projeto. Então, ele é declarado aqui dentro. Então, todo component usado no projeto, ele tem que estar declarado em algum módulo. Isso é uma regra do Angular. E a gente tem esses arquivos todos aqui, que eles fazem parte de um component. Então, a gente tem o component em si, que nele você informa tudo, o HTML que é usado, o CSS que é usado, qual é o nome, o seletor dele. A gente tem um arquivo de testes, tem um arquivo onde vamos colocar os nossos estilos, que é o .scss, e temos o arquivo HTML, que é o template que nós usamos. Então, pessoal, vamos lá. Como que funciona, então? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o terminal e vou rodar o comando ngsev ou simplesmente ngs. E se eu quiser ainda, eu posso adicionar o "-o" para ele já abrir o browser para mim. Então, vou rodar agora. Ele já abriu aqui a página inicial para nós. Então, olha só, conforme a gente fez a modificação em outro vídeo, ele está mostrando aqui um valor que nós colocamos lá no nosso component. Então, está Tour of Heroes. Então, o que o Angular fez aqui por debaixo dos panos? Então, vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então, olha só, pessoal, existe esse arquivo aqui dentro da pasta src chamada main.ts. Então, esse aqui é o arquivo principal. Então, o Angular, ele vai, dentro desse arquivo, ele vai importar algumas bibliotecas necessárias, alguns pacotes necessários. Então, ele traz aqui, por exemplo, Enable Prod Mode, Platform Browser Dynamic. Então, assim, isso aqui já é automático. E aí, olha só, ele está importando aqui o app module e está importando também um arquivo lá daquela pasta environments. Então, olha só o que foi feito aqui. Vou pegar esse environment aqui. Então, dentro da pasta environments, eu tenho dois arquivos aqui. Então, como eu rodei ngsev, ele vai pegar esse arquivo aqui, ó, environment.ts. O que tem dentro desse arquivo? Ele tem aqui só uma entrada, ele tem um arquivo chamado ele tem uma constante chamada environment, e dentro dela tem uma entrada chamada production false. Então, não estamos em produção. E aí, o que ele fez com essa importação? Aqui ele está fazendo uma verificação. Se environment.production, ou seja, se fosse true, mas no caso é false, ele iria habilitar um módulo de produção. Então, isso aqui vai ocorrer só quando a gente fizer um build para colocar em produção. Aqui embaixo já ele está usando esse Platform Browser Dynamic, que ele fez o import e fez um Bootstrap Module. Esse comando, essa função aqui, Bootstrap Module, ele está dizendo, ó, vou iniciar um módulo. E o módulo que ele está iniciando é o app module. Então ele importou esse app module e está dizendo aqui que ele está iniciando, ó, eu quero que inicie o app module. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos entrar dentro desse app module. Ele então está aqui dentro da pasta app module. Então vou entrar nele aqui. E o que nós temos aqui nesse arquivo? Nesse arquivo aqui, como ele é um módulo, a primeira informação que nós temos aqui é o que ele precisa importar. Então ele está importando um ng module e o browser module. E aí, olha só, aqui o Angular funciona assim, né? A gente tem aqui um decorator, então tem um @ngModule. Então, isso daqui diz respeito a uma configuração de um módulo. E aí, dentro dessa configuração do módulo, ele tem algumas entradas. Uma delas é Declarations, Imports, Providers e Bootstrap. Então, em Declarations, neste caso aqui, ele está declarando qual o componente
o component que faz parte desse módulo. Então, como eu falei, olha só, todos os components do projeto em Angular, ele tem que estar dentro de um módulo. Então, o que ele está fazendo? Ele importou aqui em cima o app component e aí ele está declarando que ele faz parte deste módulo. E aqui na seção de imports, ele está importando um pacote chamado browser module, que é do próprio Angular. Providers ele não tem nenhum, isso aqui a gente vai ver mais na frente. E essa entrada Bootstrap, ele diz o seguinte: inicie neste módulo um component. Então, o component que vai ser iniciado no módulo inicial do nosso projeto, que é o módulo app módulo, é esse, é o component app component. E aqui embaixo ele está exportando essa classe app module. Então ele colocou esse decorator para poder indicar que é um módulo com as suas configurações, e aqui ele está fazendo um export class app module. Como ele faz o export, então a gente vai poder importar em qualquer lugar. Então, por exemplo, quando aqui no main TS ele está importando o app module, é porque esse app module foi exportado aqui. Então, dessa forma que a gente tem a ligação do main, que é o arquivo inicial, com o app module. E aí eu falei para vocês que a gente tem o app component, que foi declarado aqui dentro desse módulo. Além dele ser declarado, ele é o component inicial. Então vamos dar uma olhada agora no app component. O app component, né, ele é constituído por esses arquivos. E aí ele tem app.component e cada um com a sua extensão específica. TypeScript, spec.ts, que seria o de testes, SCSS, que são os estilos, e HTML, que é o template. Então, vou entrar agora dentro do app component. No app component, o Angular tem que importar também um component que faz parte lá do core. E vejam que aqui também existe um decorator. O decorator ele está dizendo que essa classe específica desse arquivo ele é um component. E também ele tem algumas entradas. Então ele tem uma entrada chamada selector, que é o nome aqui para ele poder ser usado em outros lugares. Ele tem qual é o template URL. O template URL é o HTML nosso, que está aqui também no mesmo local, na mesma pasta. E tem style URLs. Então o style URLs é o app component SCSS, que também está aqui no mesmo nível de pasta. Perceba que style URLs ele é um array. Então a gente poderia aqui, por exemplo, colocar uma vírgula e adicionar algum outro arquivo de estilos também. E novamente, da mesma forma que foi usado no app module, ele é usado aqui também, é um export class e o nome do nosso component. O nome dele é app component. Então, sendo ele exportado, ele pode ser importado em outros lugares. Então, a gente sabe que ele foi importado no app module. Ele foi importado aqui e utilizado em declarations e também utilizado em Bootstrap para fazer o início dele. Então, com isso, lembrando aqui agora, olha só, o seletor desse component se chama app-root. Então, em algum lugar da nossa aplicação, esse app-root é usado. Eu vou mostrar para vocês onde que é. Aqui a gente tem o nosso index.html. Quando eu abro o index, o que acontece? O Angular ele é um single page application, ou seja, uma aplicação de página única. E o que quer dizer isso? Essa página única é apenas um HTML. Então, quando a gente faz uma requisição, a gente vai entrar no nosso site, ele faz uma requisição para o servidor, ele devolve apenas esse HTML, JavaScript, CSS e depois ele vai trafegar apenas JSON.
A gente vai ver isso mais para frente. Mas o que eu quero mostrar nesse HTML aqui, ele é um HTML na estrutura padrão. Então eu tenho aqui uma tag HTML, tem a tag head, que tem as informações aqui, meta, title, base. E aqui a gente tem o body, que seria o corpo da nossa aplicação, o que vai ser exibido ali na nossa página. E perceba, pessoal, que a gente tem aqui, ó, uma entrada aqui chamada app-root-root. Esse app-root é o mesmo do que nós usamos aqui no nosso app component. Vamos olhar lá de novo? Olha lá o nosso selector, app-root. Então, nesse index aqui, HTML, eu tenho essa entrada aqui, eu tenho esse elemento HTML, app-root. Então, esse app component ele vai ser inserido aqui dentro. E o que vai ser inserido aqui dentro? O conteúdo do nosso app component HTML. Se a gente olhar o que tem nele, a gente vê aqui um H1, que é um header, e o title. Esse title aqui, como a gente usou chaves duplas, significa que eu posso utilizar informações, propriedades existentes no meu component. Então eu tenho uma entrada chamada title, uma propriedade chamada title, e aqui no meu app component eu tenho esse title. E o que está nele é Tour of Heroes. Então este Tour of Heroes do title vai ser inserido no header aqui do meu template. E esse camarada aqui vai ser adicionado no meu app-root, do meu index. Então o Angular cuidou disso tudo para nós e resultou no Tour of Heroes que a gente vê aqui no nosso HTML. Então, pessoal, nesse vídeo aqui então eu fiz uma explicação de toda a estrutura do nosso projeto, dos arquivos que tem. Fiz também uma explicação de toda a estrutura, como se inicia o nosso projeto. Ele inicia no main, que vai para o app module. O app module manda iniciar um app component. E esse app component é inserido no nosso HTML como um seletor app-root e a nossa página é exibida no browser. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.